Um ferreiro reconhece que o ferro está pronto quando ele brilha. Porém, essa luminosidade só surge depois do calor intenso. O metal não escolhe quando será lançado ao fogo. Ele não determina a força dos golpes do martelo, mas o ferreiro tem o controle. Cada martelada, cada movimento, cada intervalo, tudo é feito com um objetivo. O processo é ruidoso, é demorado, é envolto em fumaça. Mas o que está sendo formado é forte. Se o ferro pudesse falar, talvez clamasse. Se pudesse fugir, provavelmente escaparia. E se escapasse, nunca chegaria a ser aquilo para o qual foi criado. Muitas pessoas, meus queridos, agem da mesma forma. Elas abandonam o processo. Saem antes do tempo. Desistem pouco antes da força nascer. A pressão nunca parece algo abençoado. O fogo nunca parece um lugar de conforto. A espera jamais parece frutífera. Mas Deus não precisa do que você sente para agir. Ele precisa da sua fé. E Ele edifica essa fé no fogo, no silêncio, no atraso. É nesses momentos que suas raízes aprofundam, sua visão clareia e sua força se torna verdadeira. A pior decisão que você pode tomar é ir embora enquanto Deus ainda está trabalhando em silêncio. Queridos amigos, desistir custará mais do que permanecer firme. Porque desistir antes do mover de Deus significa abrir mão do que já estava, a caminho. É virar as costas quando a vitória estava mais próxima do que você imaginava. A paciência é o segredo que poucos entendem, porque ela não é passiva, é uma força ativa. Uma força que mantém os olhos fixos na promessa mesmo quando o caminho está obscuro. É como o fogo, que não apenas queima, mas também molda, transforma e purifica. A paciência de Deus na sua vida nunca é por acaso. É para que você se torne alguém capaz de carregar o que Ele tem preparado. Lembre-se, o ferro mais resistente é aquele que passou pelo fogo mais intenso. Sua alma mais forte será forjada nas provações que parecem insuportáveis. O que Deus está fazendo dentro de você não é visível agora, mas será a base inabalável para tudo que virá. O processo pode parecer lento, mas é preciso entender que o tempo de Deus é perfeito, não acelerado nem atrasado. Você pode estar se sentindo cansado, impaciente, talvez até duvidando. Mas cada minuto no fogo é um passo para uma nova identidade, para um novo chamado, para um novo propósito. E isso vai além do que você imagina. Nunca subestime o valor da espera. Nunca desacredite do que está sendo moldado enquanto você ainda não vê. Porque o que Deus prepara em silêncio, ninguém pode destruir. É um trabalho divino, invisível para os olhos humanos, mas real e definitivo no céu. A Escritura nos exorta, em Isaías 64:8. Mas agora, Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Este versículo nos lembra que somos moldados pelas mãos do Criador. E por mais difícil que seja o processo, Ele nunca nos abandona. O que Ele está fazendo não é uma falha, mas uma preparação. Se você sente que está sendo pressionado, saiba que essa pressão é uma forma de Deus criar algo precioso dentro de você. O silêncio de Deus não significa ausência. O atraso não é o fim. Ele está trabalhando, mesmo quando não parece. Ele está moldando sua vida com detalhes que você não pode ver. E cada dia de espera está te aproximando de algo maior. Eu sei que muitas vezes, quando estamos no meio da espera, começamos a questionar: será que Deus me esqueceu? Será que meu momento já passou? Mas Deus nunca se esquece de seus filhos. Quando Ele diz que tem um propósito para a sua vida, Ele não volta atrás. Ele sabe exatamente o que está fazendo, e sua visão para você vai além do que seus olhos podem enxergar. Mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer as promessas que você recebeu, lembre-se, o ferreiro não larga a peça enquanto ela ainda está quente. Ele continua trabalhando, moldando, golpeando com propósito, até que ela alcance a forma ideal. Da mesma forma, Deus não desiste de você no meio do processo.
Ele não te abandona enquanto você ainda está sendo moldado. Ele está atento a cada batida, a cada lágrima, a cada oração silenciosa que sobe do seu coração como incenso. Talvez você esteja enfrentando noites em claro, situações que parecem não ter solução, diagnósticos que abalam sua fé ou perdas que machucam sua alma. E em meio a tudo isso, Deus está dizendo: filho, filha, confia em mim. Eu sei o que estou fazendo. Ele não te colocou nessa fornalha para te destruir, mas para te purificar, para que aquilo que é impuro em você seja removido, e só o que é precioso permaneça. Assim como o ouro é refinado no fogo, você está sendo preparado para carregar glória. E sabe o que mais? Deus te ama tanto que Ele não permitirá que você saia dessa jornada com menos do que o melhor que Ele planejou. A espera não é uma punição, é uma proteção. Ele está te guardando de portas erradas, de pessoas erradas, de decisões precipitadas. Ele está te ensinando a confiar, a ouvir sua voz no silêncio, a depender dele mais do que de qualquer outra coisa. É nesse lugar de aparente silêncio que a fé verdadeira é construída. Quando os céus parecem fechados e o que resta é apenas a palavra que ele já te deu, você aprende a confiar, não no que sente, mas em quem Deus é. O processo não é bonito, mas é sagrado. É ali que você desenvolve raízes profundas, que não se abalam com os ventos das circunstâncias. É no meio do calor que você aprende que o fogo que arde também pode ser o fogo que transforma. E se você olhar com olhos espirituais, perceberá que você nunca esteve sozinho. Em cada etapa, há uma presença invisível, mas constante. Jesus. Quantas vezes Ele já te livrou de perigos que você nem chegou a ver? Quantas vezes Ele intercedeu por você, te protegeu, ministrou ao seu coração em noites de dor? Você crê nisso? Já sentiu em algum momento da sua vida a atuação de Jesus? Compartilha conosco nos comentários. Sua experiência pode edificar outros corações. O mundo espiritual é muito mais ativo do que nossos olhos podem ver. Enquanto você espera, há movimentação no invisível, anjos sendo comissionados, portas sendo alinhadas, corações sendo preparados. Deus trabalha enquanto você descansa nele. E isso não é passividade, é confiança. Esperar em Deus não é ficar parado, mas manter o coração firme, em adoração, mesmo sem entender. É continuar obedecendo, mesmo quando não se vê resultado. É seguir amando, mesmo quando dói. É manter-se no altar, mesmo quando tudo em você grita para desistir. Essa fidelidade no meio do silêncio é o que separa os que apenas creem dos que verdadeiramente confiam. Porque confiar é entregar o controle. É permitir que Deus seja Deus, mesmo quando Ele não age da forma que você esperava. E isso exige maturidade espiritual. Exige entrega. Exige morrer para o ego, para a pressa, para os próprios planos. É na fornalha da espera que o ouro da fé é refinado. E você percebe que não precisa de respostas, precisa da presença. Porque quando Deus está, ainda que o processo seja duro, você sabe que está sendo moldado para algo maior. Lembra de José? Traído, vendido, esquecido na prisão. E ainda assim, ele não deixou o amargor tomar conta do seu coração. Ele manteve sua fé, mesmo quando parecia que Deus tinha esquecido dele. E então, no tempo certo, não no tempo que ele desejava, Deus o levantou. Não apenas como governador, mas como alguém preparado para sustentar uma nação inteira. José não foi promovido de repente. Ele foi preparado no secreto. Cada dor, cada rejeição, cada espera era uma preparação. E com você não é diferente. Deus está te forjando. O fogo não é para te destruir, é para te purificar. É para tirar o que não serve mais, o que enfraqueceria seu propósito. A lâmina só se torna afiada depois de passar pelo fogo e pela bigorna. O vaso só toma forma após o oleiro pressionar o barro com força e paciência. O vinho só é extraído após o esmagamento das uvas. O azeite só flui depois da prensa. A beleza até mesmo na dor,
quando você entende que Deus está por trás do processo. Por isso, não lute contra o processo. Não fuja do silêncio. Não reclame da espera. Porque enquanto você espera, Deus trabalha. Ele não está apenas organizando as circunstâncias ao seu redor. Ele está organizando você por dentro. Ele está ajustando sua visão, alinhando sua fé, limpando suas motivações. Porque o que Ele tem para você não pode ser sustentado por alguém imaturo, ansioso ou dependente de reconhecimento. Ele quer te dar mais do que você pediu, mas antes precisa fazer de você alguém capaz de carregar o peso dessa bênção. E aqui está o segredo. Quanto maior o silêncio, maior o que está sendo preparado. Quando o céu parece mais fechado, é porque a chuva está se formando. Quando a terra parece mais seca, é porque uma semente poderosa foi plantada ali. Você não vê, mas está germinando. Você não sente, mas está sendo transformado. Você não ouve, mas está sendo guiado. Porque Deus não precisa fazer barulho para operar milagres. Ele trabalha no invisível, no profundo, no que os olhos não alcançam. Então continue orando, mesmo sem resposta. Continue crendo, mesmo sem sinais. Continue adorando, mesmo sem sentir. Porque a fé verdadeira não se baseia em evidências, mas em confiança. É essa fé que move montanhas. É essa fé que traz à existência o que ainda não existe. É essa fé que Deus honra. Porque quando você permanece fiel no pouco, no oculto, no silêncio, Ele se manifesta com poder no tempo, certo? E todos verão o que Ele fez em você no secreto. E quando esse tempo chegar, você entenderá por que teve que passar por tanto. Cada lágrima fará sentido. Cada espera se tornará uma prova do quanto Deus te amou o suficiente para não te dar o que você queria antes da hora certa. Você perceberá que, se Ele tivesse atendido ao seu clamor na sua urgência, teria te privado da plenitude que Ele preparou com tanto zelo, porque o que Ele te dá, Ele sustenta. E o que Ele constrói, ninguém pode derrubar. Você verá que foi no silêncio que sua fé criou raízes. Foi na dor que sua adoração se purificou. Foi na espera que seu coração aprendeu a descansar. Você será como aquele vaso moldado pelo oleiro, precioso, forte, com marcas que contam histórias, mas também com beleza que reflete a glória de quem te moldou. E então, você será usado, não apenas como testemunho, mas como instrumento para curar outros. Porque tudo o que Deus faz em nós, Ele transforma em bênção através de nós. Nesse momento, eu te convido a refletir. Você consegue reconhecer os sinais da presença de Deus mesmo no silêncio? Já percebeu como Ele age nos bastidores, te livrando, te confortando, te mantendo de pé, mesmo quando tudo parecia ruir? Deixe seu comentário contando sua experiência. Seu testemunho pode ser a força que alguém precisa hoje. E ao perceber essas ações discretas e poderosas, você começa a entender que nunca esteve só. Que mesmo nos dias em que ninguém te mandou mensagem, ninguém te procurou, ninguém te perguntou se você estava bem, o céu estava em movimento por sua causa. Havia anjos em volta, havia intercessão, havia uma presença invisível, mas tão real, que manteve sua mente firme e seu coração vivo. Essa é a fidelidade de Deus. Ele te guarda mesmo quando você não percebe. Ele te cura em silêncio. Ele te fortalece no escondido. E quando você menos espera, Ele te surpreende com algo que seus olhos jamais imaginaram ver. E é nesse mover sagrado que Deus opera. Ele te lembra, mesmo sem palavras, que você pertence a um reino inabalável. Ele te inspira coragem quando você pensa em desistir. Ele te abraça no espírito quando ninguém mais te compreende. E quando você ora, mesmo que seja com gemidos ou apenas lágrimas, Ele leva ao trono o clamor que nem você conseguiu expressar. Por isso, a espera nunca é inútil. Ela é o ventre onde Deus gera o novo. Ela é a terra onde Ele planta sonhos eternos. E mesmo que hoje você não veja frutos, continue crendo, porque a chuva do Espírito virá. A estação mudará. E tudo o que foi semeado com fé florescerá com poder. Não será do seu jeito, nem no seu tempo. Será melhor. Será divino.
será completo. E você saberá que valeu a pena cada segundo de entrega, cada passo em obediência, cada oração feita com lágrimas. E quando esse tempo chegar, não haverá mais dor que possa te deter, nem memória que consiga te paralisar. Porque o que Deus está preparando é tão grandioso, tão cheio de glória, que você não lembrará mais com tristeza do que viveu. Aquilo que hoje pesa em sua alma será substituído por um testemunho vivo do poder restaurador do Pai. E você será resposta para outras pessoas. Você será a voz que consola, o olhar que compreende, a mão que ajuda, o abraço que cura. Porque quem foi quebrado por Deus se torna instrumento de cura para os outros. E tudo começa na decisão de confiar, mesmo quando não há sinal algum. Confiar quando o silêncio parece ser a única resposta. Confiar quando a oração parece não passar do teto. Confiar quando o corpo está cansado e o coração está abatido. Essa fé silenciosa move os céus. Esse tipo de entrega desarma o inferno. Essa confiança absoluta ativa o sobrenatural. Não é o muito falar, nem o muito agir. É a entrega total. É o eis-me aqui, dito com sinceridade. É o seja feita, a tua vontade. Com lágrimas nos olhos e coração rasgado. Jesus orou assim no Getsêmani. Ele suou gotas de sangue enquanto dizia: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, e não a minha. Mateus 26:39. Esse foi o ponto mais alto da obediência. E foi a partir dali que a redenção começou a se concretizar. Porque onde há entrega total, há manifestação total do céu. Não tenha medo de se render. Não tenha medo de dizer: Senhor, cura-me à tua maneira. Toca em mim como quiseres. Guia-me mesmo que eu não compreenda. Porque quando você ora assim, o céu se inclina. E nesse exato momento, enquanto você escuta essa mensagem, algo começa a mudar. Não é visível ainda, mas está acontecendo. Uma paz diferente começa a pousar sobre sua alma. Uma leveza vai tomando o lugar da ansiedade. E o Espírito Santo, com toda a sua ternura, começa a reorganizar os pensamentos, os sentimentos, os caminhos. Ele está alinhando tudo de acordo com a vontade do Pai. E nesse processo, o anjo do Senhor continua ao seu lado. Ele vela por você. Ele te defende. Ele intercede em seu favor. Não é à toa que a palavra nos ensina a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Pois o nosso entendimento é limitado, humano, e muitas vezes contaminado por medos, traumas e decepções passadas. Já o entendimento de Deus é eterno, perfeito e movido por amor. Ele vê o início, o meio e o fim. Ele conhece cada detalhe do nosso caminho e sabe o exato momento em que devemos passar por certas provas para sermos moldados à imagem de Cristo. E é nesse ponto que a nossa confiança nele é provada. Pois crer quando tudo está indo bem é fácil, mas crer quando tudo parece estar desmoronando exige fé verdadeira, fé sólida, fé que passou pelo fogo e saiu purificada. Quando Deus permite o silêncio, Ele está preparando um testemunho. Quando Ele permite a espera, Ele está nos treinando para receber aquilo que pedimos com maturidade e gratidão. Nada é em vão quando estamos nas mãos do oleiro. Cada segundo de espera é um traço a mais na obra-prima que Ele está formando em nós. E quanto mais resistimos, mais prolongamos o processo. Mas quando nos rendemos, quando dizemos de coração: Pai, seja feita a tua vontade, então o céu se abre e começamos a perceber que, mesmo sem respostas visíveis, Ele está presente, sustentando, guiando e transformando tudo ao nosso redor. Talvez você esteja hoje exatamente nessa fase. Um tempo de silêncio, onde o céu parece fechado e as promessas de Deus parecem distantes. Talvez tenha clamado com lágrimas, jejuado, buscado, e ainda assim, nada mudou. Mas hoje eu te digo, com autoridade espiritual: o tempo de espera não é tempo de abandono.
é tempo de formação. O céu não está em silêncio por descuido, mas por propósito. O silêncio de Deus é pedagógico. Ele está ensinando, preparando, amadurecendo você. Porque o que Ele vai entregar nas suas mãos exige estrutura espiritual, exige raízes profundas, exige um coração moldado pela obediência. Lembre-se de José, que sonhou alto, mas foi lançado na cova, vendido como escravo, injustamente preso. E ainda assim, permaneceu fiel. No silêncio de Deus, José foi preparado para ser governador. Davi, ungido rei ainda jovem, foi perseguido, humilhado, escondido em cavernas. Mas ali, na solidão, ele foi treinado para reinar com sabedoria e temor. E Jesus, nosso Senhor, passou 40 dias no deserto, sendo tentado, em jejum, em silêncio, antes de iniciar seu ministério. Porque todo grande propósito passa pela sala do silêncio. Todo chamado genuíno é forjado na espera. E é nesse tempo que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. E saiba, algo começa a se mover no mundo espiritual, porque quando testemunhamos, glorificamos o Pai. E quando glorificamos, o céu se manifesta. A palavra diz que eles venceram o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, não guarde só para você o que o Senhor tem feito. Compartilhe e edifique. Enquanto você caminha por esse vale, saiba que não está só. Há uma unção sendo liberada sobre a sua vida no silêncio. Há uma preparação que os olhos humanos não conseguem ver, mas que no mundo espiritual é gloriosa. Você está sendo revestido de autoridade, fortalecido na fé, alinhado com os planos divinos que não falham. Cada lágrima que você derramou no oculto está sendo recolhida pelo próprio Deus. Ele conhece a profundidade da sua dor, o peso das suas lutas, e nenhuma oração sua foi ignorada. O silêncio não é ausência, é estratégia. Há momentos em que Deus precisa silenciar ao nosso redor para que possamos ouvir com clareza a sua voz dentro de nós. O barulho das emoções, dos pensamentos acelerados, das opiniões alheias, tudo isso pode nos confundir, mas quando o céu se aquieta, ele nos convida a mergulhar mais fundo, a descobrir o som suave da sua presença. E nesse som suave, encontramos direção, cura, força, consolo. É nesse lugar secreto, onde ninguém vê, que ele revela os maiores segredos do seu coração. Você não foi esquecido, você está em construção. O tempo que você considera perda está sendo registrado como investimento eterno. O que parece demora é, na verdade, um cuidado divino para que você receba o melhor de Deus no tempo exato. E quando chegar esse tempo, você entenderá que cada segundo de espera valeu a pena, porque quando Deus entrega, Ele entrega completo. Ele não dá migalhas, Ele dá banquetes. Ele não dá restos, Ele dá o melhor. E esse melhor está sendo gerado agora mesmo, enquanto você ouve estas palavras. O céu está se movendo ao seu favor. Portas estão sendo preparadas. Respostas estão sendo organizadas. O sobrenatural está prestes a se manifestar na sua história. Mas antes disso, Ele quer moldar seu coração para que você saiba sustentar o que Ele vai te confiar. Porque muitos recebem promessas e as perdem, por não estarem prontos para carregá-las com temor e gratidão. Mas com você, será diferente. Deus está te forjando como o ouro refinado no fogo, e quando a hora chegar, todos verão o brilho da glória dele em você. Você não é um projeto abandonado, você é uma obra em processo. E essa obra é preciosa demais para ser apressada. Deus está cuidando de cada detalhe, com zelo e perfeição. Ele sabe até onde você aguenta. Ele conhece suas limitações, seus medos, suas lutas internas. Mas também conhece a força que colocou em você. E é por isso que Ele continua trabalhando. Mesmo quando você acha que está parado, o céu nunca paralisa. A providência nunca dorme. E os anjos continuam em movimento. Então, neste momento, levante seu olhar para o horizonte da fé. Sinta no coração a certeza de que o impossível está prestes a se tornar realidade.
A promessa de Deus é firme e eterna, e nada poderá impedir o que Ele preparou para você. Não desanime, não duvide, não recue, pois cada passo, cada batalha, cada lágrima está construindo uma história de vitória que será testemunho para gerações. Agora, abra seu espírito para receber essa unção de coragem, de renovação, de poder. Permita que a paz que excede todo entendimento inunde sua alma, trazendo serenidade mesmo em meio à tempestade. Saiba que você é amado, escolhido e protegido pelo Criador dos céus e da terra. Ele nunca esquece dos seus. Ele jamais abandona os que confiam nele. Por isso, caminhe com fé renovada, firme na certeza de que o deserto se tornará jardim, que a luta será coroada, que o milagre é real e está a caminho. E lembre-se sempre, você pode deixar nos comentários seus pedidos de oração, seus agradecimentos, suas histórias de fé, porque juntos, fortalecidos em comunhão, somos mais fortes, somos luz, somos transformação. Que Deus te abençoe abundantemente e que a sua paz te acompanhe hoje e sempre. Amém. Se este momento tocou seu coração, se a fé dentro de você foi despertada ou renovada, não deixe de compartilhar este vídeo, inscrever-se no canal para mais mensagens de poder e esperança, e principalmente, deixar nos comentários seu pedido de oração ou um agradecimento pela vitória que Deus já está preparando para você. Sua história é parte dessa grande corrente de fé que move montanhas. Vamos juntos, de mãos dadas, fazer acontecer o sobrenatural em nossas vidas. Deus te abençoe e até o próximo encontro.